Continuando o texto, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Antes de começar a te ajudar a entender esses versículos, gostaria de perguntar: você entende o que é justificação? Conceito muito importante. Vou te ajudar usando uma figura ilustrativa usada pelo pastor Sproul em alguns textos que ele escreveu. Pensa assim: nós, como pecadores, temos uma dívida alta com Deus, já que Deus abomina o pecado. E nós não temos dinheiro para pagar essa dívida. Então, o nosso saldo no banco é negativo, pois você não tem dinheiro e ainda tem uma dívida. A justificação é como se Deus pegasse a justiça de Jesus, a justiça em Jesus, em nós não, porque nós somos pecadores. Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele é sem pecado. E há justiça em Jesus, pois Jesus é o perfeito cumpridor de todos os mandamentos de Deus, e nós não. Então, Deus, ele tira essa justiça de Jesus e põe na nossa conta.
e pega os nossos pecados, né, que é igual à nossa dívida, e põe na conta de Jesus. Então, Deus pega a sua dívida e põe na conta de Jesus. Então, você não está mais negativo, você está zerado. Mas aí ele pega a justiça de Jesus e põe na tua conta. E você ainda fica com a conta positiva. Então, esse seu saldo bancário fica positivo. E agora a dívida que era sua é de Jesus. E agora é Jesus que tem que pagar isso tudo. E esse pagamento, ele foi feito de graça, sem você nem eu merecermos nada. Simplesmente foi feito. Isso é processo de justificação. Nós fomos declarados justos, sem ter mérito em nós, através da justiça de Jesus que foi dada a nós. Entendido esse conceito, a gente continua. No versículo 11, nós vemos que houve um conflito entre Paulo e Pedro, que aqui é chamado de Cefas. Aqui, Paulo, ele não está combatendo um evangelho falso, como ele disse lá no capítulo 1. Pedro não estava ensinando algo contrário, né? Estava trazendo uma nova doutrina, não. Ele estava aqui combatendo a hipocrisia na vida de um cristão. Já que Pedro, ele estava comendo com os gentios, ele sabia que não precisava cumprir a lei, só que ao chegar alguns judeus que eram rigorosos e que tinham essa opinião diferente, ele vai e se afasta dos incircuncisos, dos gentios, para fingir que ele concorda com aquilo. Até Barnabé, diz Paulo, acaba adotando esse comportamento. Então, Paulo ele estava combatendo aqui a hipocrisia na vida de Pedro. Quantas vezes você declara que você crê, que você acredita na Bíblia, que você quer cumprir os mandamentos de Deus, mas em meio a uma roda de pecadores, você é conivente com determinados comportamentos e estilos de vida contrário à palavra de Deus. Na igreja a gente louva, a gente ora, mas no dia a dia a gente acaba dando mau testemunho e não vivendo como deveria. Como se fosse duas faces, né? Deus quer combater essa hipocrisia na vida do cristão. Bem, versículo 16. Paulo diz que por obras da lei, ninguém será justificado. Que leis são essas? Muitas leis que foram dadas lá no Antigo Testamento. Por exemplo, as leis cerimoniais, né, que falavam de todos os rituais que os judeus tinham que fazer, das festas judaicas, da circuncisão, as restrições alimentares. Paulo diz que não é cumprindo essa lei que alguém seria justificado, somente pela fé em Jesus. Lembre-se, ser justificado é aquele processo de justificação que eu contei há pouco. Somente pela fé em Jesus. A justiça de Jesus será dada a nós para pagar a nossa dívida. Então, Jesus, ele já veio, não é necessário mais nada disso. E aí, no versículo 17, Paulo fala: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á caso de ser Cristo ministro do pecado? Aqui ele está dizendo, buscamos ser salvos dos pecados por intermédio de Jesus. Aí, se a gente continua pecando, o causador do pecado é Jesus? Aí ele diz, certo que não, claro que não. E aí no 18 ele diz, porque se
torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo e me constituo transgressor. Aqui ele está querendo dizer assim: se reconstruo a ideia de que preciso obedecer à lei para ser salvo, eu vou estar destruindo a obra feita por Jesus. E aí ele conclui lá do 19 ao 21, em que ele diz que ele morreu para a lei. Então nós morremos para a lei quando nós fomos crucificados com Cristo, quando a nossa dívida foi paga, quando os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo. A justiça dele nos foi imputada e agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir da entrega do Filho, uma nova vida nos foi dada. E isso tudo, ele termina lá no 21, foi pela graça de Deus. E não mediante um cumprimento de uma lei. Porque se fosse pelo cumprimento da lei, então Jesus morreu em vão. Para que a gente ia precisar dele? Pelo contrário, nós somos totalmente incapazes de cumprir todas as ordenanças de Deus, já que o pecado habita em nós. Por isso nós precisamos de um Salvador que pague as nossas dívidas diante de um Deus poderoso, santo, santo e santo. Amém.